Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde a todos os irmãos e irmãs presentes aqui no templo. Amém? Amém. E a você que está nos assistindo também pela internet, que a graça do Senhor Jesus te alcance aonde você estiver. É uma alegria, é um privilégio estarmos aqui nesta noite, juntamente com a minha esposa, pedi para ela ficar em pé. Ana, minha esposa, somos casados há 38 anos, mais 7 de namoros. Estamos juntos há 45 anos juntos, então é uma bênção. Ela é minha companheira, onde temos ido, temos viajado bastante, ido em muitas igrejas. Nós moramos em Limeira, então, o pessoal às vezes confunde, nós moramos na cidade de Limeira, mas eu sou pastor auxiliar em Piracicaba, juntamente com o pastor Levi. O pastor Levi pediu para deixar um abraço aqui na igreja, ele pediu, vou repetir as palavras dele, né? Ele disse, fala lá para os irmãos que ele continua corintiano e continua amante de coxinha. Não sei quem que dava coxinha para ele, então ele falou, transmite, estou falando as palavras dele, tá? Depois ele vai assistir a gravação, aí ele vai ver que então está transmitido também o abraço lá da IPI de Piracicaba, do conselho da IPI de Piracicaba. É uma honra, uma alegria. O pastor Alex nos convidou para estar aqui nessa noite e com muita alegria e com muita honra estamos aqui para a glória do Senhor Jesus. Queria dizer para você que você é muito bem-vindo nessa noite aqui. Se você está aqui, não é à toa. Primeiro, porque Deus te deu saúde, amém? Amém. Saiu da sua casa, veio para cá para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Então, seja muito bem-vindo, você, sua família, todos, que nesses momentos que vamos passar juntos aqui, sejam momentos de edificação, de adoração. Eu te convido a abrir o teu coração. Esqueça a segunda-feira, deixa a segunda-feira para amanhã. Pode ser? Amém. Use esses momentos agora para estar conectado com Deus. Abra o teu coração, a tua alma, todo o seu ser, para louvar e adorar o nome do Senhor Jesus, pois só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Muito bom. Gente, para a nossa meditação dessa noite, vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler os primeiros 15 versículos. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor Jesus, acompanhe a leitura na sua Bíblia, João, capítulo 6, versículo 1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, com a Tua palavra aberta e lida, eu te peço que o Senhor venha falar ao meu coração, venha o Espírito Santo me ungir, me iluminar, venha falar primeiramente a mim e venha falar através de mim. Seja abrindo os corações e mentes de todos que estão aqui para ouvir a Tua voz. Eu te peço no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Quantos aqui nessa noite querem ouvir a voz do Senhor Jesus? Diga amém. Diga assim, eu quero ouvir a voz do Senhor Jesus. Amém. Eu também quero ouvir. Apesar de eu ser o pregador da noite, mas
eu preciso que Jesus fale comigo primeiramente. Diante de uma grande dificuldade, quem aqui não tem dificuldade? Quem aqui não passa problemas? Diante de uma grande dificuldade, de um grande problema, de uma grande luta, de algo impossível de acontecer na sua vida, o que você faz? Quando você está numa situação difícil, quando você está ali como dizem, uma bica de sinuca, como é que é? Bico de sinuca ali, que você não sabe se você vai para a esquerda, para a direita, você não sabe qual decisão tomar, você não sabe o que fazer, de repente de um problema grave, o que você faz? Quando circunstâncias não são tão boas na sua vida, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, profissional, financeira, saúde. Quando você está diante de um grande problema, de um grave problema, o que você faz? Tem gente que senta e chora. Tem gente que reclama. Tem gente que desiste diante daquela situação. Você se encaixa em algum desses modelos de pessoas que diante de um problema grave, de um problema que você acha que é impossível solução, você senta, chora, você reclama, ou você desiste daquela situação? Nós estamos aqui diante de uma situação assim. Nós estamos aqui diante de um evento onde tinha mais ou menos 20 mil pessoas. A Bíblia diz, o texto que nós lemos, diz que haviam 5 mil homens. As mulheres, crianças não eram contadas. Então, se nós colocarmos aí as mulheres, que normalmente eram mais mulheres que seguiam a Jesus, crianças, nós podemos chegar mais ou menos aí na casa de 20 mil pessoas. Mas o problema não está nas 20 mil pessoas, o problema é que nós temos 20 mil pessoas com fome. Alguém aqui já sentiu fome? Alguém na sua casa às vezes está com fome, as mamães que preparam o almoço, e alguém fica lá, eu estou com fome, não vai sair o almoço? Nosso netinho é assim, quando ele está em casa, ele está brincando, ele está se divertindo, mas a hora que bate a fome, ele fala, vovó, estou com fome, quero comer. Aconteceu isso ontem lá em casa. Vovó, não está pronto ainda? E a vovó, calma, estou fazendo. Você já parou para pensar, se você estivesse diante de 20 mil pessoas com fome, o que você faria? Qual seria a sua atitude? Você sentaria, ia chorar? Você ia reclamar? Você ia desistir? Vamos embora daqui, deixa essas 20 mil pessoas aí. Jesus, vamos embora, vamos dar linha, deixa essa turma sofrendo aí. Mas nós temos algo maravilhoso nesse texto, irmãos e irmãs, que eu gostaria de compartilhar com você, porque eu tenho certeza que eu e você, todos nós, estamos à busca de um milagre, sim ou não? Eu não sei qual é a área da sua vida que você está precisando de um milagre, mas nós estamos diante de um texto onde nós vamos ver aqui como é que Jesus fez um milagre e como é que Jesus pode fazer um milagre na minha vida e na sua vida nessa noite. Nós estamos aqui para louvar e adorar o Senhor Jesus. O último canto que cantamos, nós falamos, eu me rendo aos teus pés. Isso deve ser o motivo da sua adoração. Estamos vindo à igreja para louvarmos e adorarmos o Senhor Jesus. Mas também nós podemos sim crer que você pode sair daqui diferente, renovado, e algo que de repente você está procurando, que você está precisando de um milagre na sua vida, seja em qual área for, nós cremos que o mesmo Jesus que fez esse milagre está aqui, amém? E Ele pode ouvir a sua voz. Aquela voz quietinha, que você não fala para ninguém, às vezes nem para sua esposa, nem para o seu marido, mas lá no interior você tem algo querendo que Deus faça na sua vida. E eu te convido então a caminhar comigo nesse texto, como é que Deus faz os milagres na minha e na sua vida. Milagre é algo que nós não podemos fazer, milagre é algo sobrenatural, é algo que foge das nossas mãos, é algo que foge das mãos dos médicos, é algo que foge das mãos do nosso dia a dia, do convencional. Milagre está nas mãos de Deus. E nós temos aqui então um texto, uma história sobre isso. Diante então dessa crise, nós vemos que Jesus, ele tem uma atitude diferente dos seus discípulos. E Jesus, nós estamos aqui no capítulo 6 de João, e se você ler antes, também Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que Jesus já tinha feito muitos milagres. Mais ou menos, os milagres relatados na Bíblia, nos 4 evangelhos, foram 35 milagres que Jesus fez. E nesse milagre da multiplicação dos pães, antes dele, Jesus já tinha feito 17 milagres, outros milagres. E os discípulos já tinham visto os milagres de Jesus. Mas o interessante é que os mesmos discípulos que já tinham visto, por exemplo, vamos citar aqui alguns
O primeiro milagre que Jesus fez, você lembra qual foi? Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformou água em vinho. E os discípulos estavam lá, os discípulos viram. Jesus também ele curou o filho do oficial. Jesus curou um paralítico em Betesda. Jesus ele fez a pesca maravilhosa dos discípulos. E foram 17 milagres antes de chegar nessa história que nós acabamos de ler. Mas os discípulos parece que viram os milagres de Jesus, presenciaram os milagres de Jesus, mas eles ainda não acreditavam que Jesus podia fazer um milagre. E sabe que isso também sou eu e você? Quantos aqui, não precisam responder, mas quantos já sentiram, já experimentaram milagres de Jesus na sua vida? E Jesus já fez um milagre um dia na sua vida, mas parece que isso ficou lá no passado, e a gente esquece de que Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós esquecemos fácil, não é? E diante de um problema, diante de uma nova situação, diante de uma nova questão que a gente acha que vai ser impossível, nós temos as mesmas atitudes que os discípulos tiveram. E Jesus, em meio à crise, em meio a essa questão aí, que estava todo mundo com fome, ele não foi fazendo milagre. Ele não foi já transformando ali os pães e os peixinhos. Ele falou para os discípulos. O texto bíblico que nós lemos, nós vemos que Jesus, ele chega e fala para Filipe, versículo 5. Filipe, onde compraremos pão? Jesus está de brincadeira, né? Acho que Filipe pensou assim, Jesus, o senhor não está vendo que tem aí umas 20 mil pessoas, e o senhor quer que a gente compre pão? Naquela época não tinha iFood, não tinha entrega rápida, não tinha Disque Pizza. Filipe, então, olha para Jesus e fala assim, mestre, acho que o senhor está um pouquinho equivocado. Mas Jesus está falando isso para Filipe, porque ele fala isso para mim e para você. Antes dele realizar o milagre, ele quer que eu e você tomemos alguma atitude. É muito fácil, é muito cômodo nós simplesmente falar, Jesus, faz esse milagre aqui. Como se Deus fosse um tirador de pedidos. Como que se nós falássemos, Deus, estou com um problema nessa área aqui. Pum. E fosse um milagre, e assim Jesus fosse simplesmente um milagreiro, fosse alguém que a gente bate a varinha de condão, um gênio da lâmpada e resolvesse todos os nossos problemas. Mas não é assim. Jesus fala primeiro com o discípulo. Onde compraremos pão? Jesus está falando para mim e para você nessa noite, diante dessa situação sua, diante desse milagre que você está procurando na sua vida, o que você tem feito? Qual tem sido a sua atitude? Aí, como Filipe não tinha uma certa atitude, surge um segundo discípulo, André. O André quase que tem a solução. Vamos ver o versículo 9. André chega para Jesus e fala assim, olha, aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele estava indo tão bem. Ele estava indo, olha, Senhor Jesus, é o seguinte, eu descobri um rapaz aí, que ele tem um lanchinho. Ele foi precavido, de repente ele queria seguir a Jesus, e no original até disse que é uma palavra que ele era um menino, então devia ser 12, 13 anos de idade. E ele falou para a mãe dele, mamãe, eu vou ver Jesus pregar. E a mamãe dele disse, olha, faz um lanchinho, pega uma bolsa aqui, faz um lanchinho, pode ser que você tenha fome. As mamães são assim, não são? Como é bom quando a mamãe cuida da gente, né? E essa mamãe então cuidou desse menino, desse rapaz, e ele estava lá com o lanchinho. E de repente, de alguma forma, os discípulos ficaram sabendo, olha, tem aí um rapaz, tem um menino precavido, porque nenhum dos discípulos tinham nada. Mas tem um menino aí, tem um rapazinho, que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. André, você estava indo tão bem. Mas ele diz uma frase, que é a frase da incredulidade. É a frase que eu e você muitas vezes falamos no nosso dia a dia. Muitas vezes nós dobramos o nosso joelho, muitas vezes nós choramos diante de Deus, nós nos rendemos aos pés de Jesus, colocamos o nosso problema diante de Jesus, mas nós não cremos de todo o coração. Porque André diz o seguinte, mas o que é isto para tanta gente? Não é assim que a gente faz com Jesus, muitas vezes? Diante de um exame de saúde, diante de uma falta de emprego, diante de um problema familiar, matrimonial, marido, esposa, nós oramos, mas a gente fala, acho que Jesus, dessa vez ele não vai poder fazer. A gente ora para desencargo de consciência. Você orou, irmão? Orei. Mas o que é esse pouquinho pão e peixe para tanta gente? Sabe, irmão e irmã, Jesus ele faz isso porque ele quer me testar, ele quer te testar. Milagre é da alçada dele. Mas quantos realmente têm colocado o seu problema, a sua dificuldade, o seu anseio
diante do Senhor Jesus e falar: Senhor, eu creio, está aqui, 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. Esse milagre, gente, da multiplicação dos pães, é o único milagre dos 35 que Jesus fez, relatados nos 4 evangélicos, é o único que está nos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 falam. Os outros milagres, tem um em Mateus, tem outro em João, tem outro em Marcos, mas esse está nos 4. Por quê? Porque Mateus, Marcos e Lucas, eles tratam desse assunto, mas não tratam como João tratou. Porque João, ele vai dar ênfase aos detalhes. E eu gosto muito quando nós lemos a Bíblia e paramos em certos detalhes. Por exemplo, João, ele diz que esse garoto, esse jovem, ele tinha 5 pães de cevado e 2 peixinhos. Pão de cevado, olha o detalhe aí. Você já parou para pensar por que João diz que é pão de cevado? Porque o cevado, ele era inferior ao trigo. Provavelmente esse jovem, esse garoto, ele era muito pobre, porque o pão não era de trigo, era de cevado, sem recursos. Mas o interessante é que esse jovem, ele pega tudo que ele tem e ele oferta para Jesus. Aí começa o milagre. Porque nós temos a nossa vida, eu tenho a minha vida, você tem a sua vida, mas você tem ofertado diante do Senhor Jesus tudo o que você tem, tudo o que você é, as suas habilidades, os seus conhecimentos, o seu tempo, o seu dia a dia. Não estou falando aqui de dinheiro. Estou falando de você na terça, na quarta, na quinta-feira, estar ali diante do Senhor, trabalhando, se divertindo, mas fazendo para a glória do Senhor Jesus. Ou você tem deixado só o domingo? Só o domingo. No domingo é o momento onde eu busco a Deus. Mas aqui nós aprendemos com esse jovem, com esse rapaz, que ele oferta e ele dá tudo o que ele tinha. E quantas vezes eu e você pensamos assim: mas o que eu tenho é tão pouco, o dom e talento que eu tenho é tão pouco. Quem é talentoso é o pessoal aqui da música, do louvor, o pastor que prega, os diáconos, os presbíteros. Eu não tenho talento nenhum. Gente, você faz parte do corpo de Cristo. E se você é o dedinho do pé, você é importante. Se você é um fio de cabelo do corpo de Cristo, você é importante. Todos no corpo de Cristo são importantes. Não só o pessoal que canta, que toca, que prega, não. Todo o corpo de Cristo é importante. E no versículo 11 nós vemos que Jesus, então, ele pega essa oferta total que aquele garoto dá. E o que Jesus faz? Ele dá graças. Versículo 11. Jesus pega a pequena oferta e deu graças. Para Filipe, aquela oferta era pouca, insuficiente para alimentar a multidão. Mas para o rapaz, aquilo era tudo que ele tinha. Ele entrega na mão de Jesus. E Jesus dá graças, antes de fazer o milagre. Meu irmão e minha irmã, você já entregou a sua vida totalmente nas mãos de Jesus? Quando Jesus pega a sua vida totalmente, a primeira coisa que ele faz, ele dá graças pela sua vida. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso advogado, ele que morreu na cruz por mim e por você, ele que derramou o precioso sangue por mim e por você. E o que ele quer de mim e de você é o nosso coração, é o nosso todo, a nossa vida toda, da maneira como você está. Eu entrei para o ministério pastoral tarde, 50 anos de idade, e eu lembro que na primeira reunião, justamente aqui, que eu fui apresentado para o ministério, um pastor fez a seguinte consideração: mas, irmão Joel, você não está velho para o ministério pastoral? Eu tinha 50 anos na época, hoje estou com 58. E eu respondi: olha, irmão, eu não sei, porque quando Deus chama, pode ser que ele chame um garoto de 20, e agora ele está chamando um quase velho de 50 anos. E eu quero servi-lo de todo o meu coração. E por onde nós temos andado, nós temos servido, e eu e a Ana, nós temos essa frase: nós queremos servir a Jesus de coração. Sexta-feira estivemos numa igreja presbiteriana lá em Limeira, ministrando num encontro de casais, uma coisa que nós fazemos bastante, trabalhamos muito com casais, encontro de casais. Ontem estivemos numa outra igreja presbiteriana lá, num evento, e hoje estamos aqui. Eu disse para a Ana assim: que final de semana maravilhoso, sexta, sábado e domingo, adorando, louvando o Senhor. Não tem preço que pague isso. E toda vez que a gente volta para casa, a gente volta radiante. Nós moramos em Limeira e trabalhamos lá em Piracicaba. Então, terminando, a gente volta na pista e a gente volta glorificando a Deus. Porque não importa o que você faça, como você é. O que importa é quando você doa totalmente a sua vida por inteiro nas mãos do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, antes do milagre acontecer na minha vida, na sua vida, precisamos dar tudo para o Senhor Jesus. E esse tudo não é dinheiro, não é casa, não é carro, não é ouro, não é bem.
Existe um falso evangelho dizendo por aí, traga aqui, não é isso não. Sim, precisamos louvar e adorar o Senhor Jesus com dízimos e ofertas, sim. Mas dinheiro não compra as bênçãos de Deus. Mas nós precisamos depositar nas mãos de Jesus o nosso coração. Aquilo que você sente, aquilo que você pensa, os nossos desejos, as nossas fraquezas, diante do Senhor Jesus. Quando você entregou a sua vida para Jesus, começou uma obra. E essa obra está incompleta na minha vida, na sua vida, será só completa quando estivermos na glória. Mas a Bíblia diz que nós precisamos procurar dia a dia, cada vez mais estarmos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Isso chama-se santificação. Isso é algo que eu e você precisamos todos os dias buscarmos. Lá, quando você está sozinho no trabalho, quando você está no trânsito, naquele momento de ira, quando alguém passa a perna em você, quando alguém quer te derrubar no seu trabalho, é nesse momento que a gente fala, não, eu sou servo do Senhor Jesus, eu sou discípulo do Senhor Jesus. É entregar 100% da nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. É entregar o nosso casamento, é entregar a nossa empresa, o nosso trabalho, é entregar a nossa igreja, a IPI de Piracicaba, a IPI de Mojimirim, dedicarmos nas mãos do Senhor Jesus, de todo o nosso coração, e não ficar dando palpites para Jesus. Vocês já viram isso? Tem gente que entrega a vida para Jesus e fala, Jesus, olha, nessa área aqui, se o senhor fizer desse jeito, acho que vai ser melhor, viu, Jesus? Nessa situação aqui, Jesus, não. Entregue nas mãos de Jesus e deixe que Ele faça a obra na sua vida. Pode ser que Jesus mude de ponta cabeça e você está pronto para isso? Para deixar que realmente Jesus faça, só que Ele vai fazer o melhor para você. Muitas vezes nós não temos os 100% de Deus, porque nós não entregamos 100% da nossa vida. A gente quer só bênçãos, né? Mas vocês lembram daquele episódio de Isaías, quando Deus vai lá no oleiro, e Ele quer fazer então algo maravilhoso na minha e na sua vida, Ele pega então o oleiro e aquele barro e quebra o barro para fazer um vaso novo. E de repente nessa noite Deus quer fazer um milagre na sua vida, quer fazer algo espetacular na sua vida, mas primeiro precisa quebrar o barro. E quebrar o barro não é gostoso, dói, tira-nos da zona de conforto. Senhor, espera aí, o Senhor está pegando numa área meio difícil aí. Mas o milagre acontece quando nós entregamos 100% da nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Por exemplo, o tempo. O tempo é algo que nunca mais irá voltar. Por isso, cuidado com o que você faz com o seu tempo. Se você perder o seu tempo, nunca mais você vai voltar. O que você tem feito com o seu tempo? 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no mês, o que você tem feito com ele? Você tem usado em que situações o seu precioso tempo? Não precisa responder, mas responda para você mesmo. Quanto tempo do seu dia você investe em oração? Falando com Deus. Quanto tempo do seu dia você investe lendo a Bíblia? Que seja um versículo, um pequeno trecho da palavra de Deus. Quanto tempo da sua vida você investe na comunhão com os irmãos? Comunhão com os irmãos é importante, gente. É importante estarmos juntos, estamos conversando, chorando uns com os outros, contando os problemas, as dificuldades. Eu não sei porque a gente é pastor, então o pessoal às vezes encontra na rua, irmãos de outras igrejas, outras denominações, e me encontra às vezes na rua e me para na calçada e conta o seu problema. Pastor, ora por mim. Ora, vamos orar já aqui? Tem gente que ora, orar aqui? Na calçada? Qual o problema? Vamos orar já. E eu tenho o costume, às vezes, de impor as mãos e vamos orar. E é interessante porque já aconteceu isso, né? Eu estava orando por uma pessoa, e aí veio uma outra pessoa do nada, que eu não sabia quem era, e, você pode orar por mim também? Pode, vamos orar. Mas isso não é só o pastor que faz, não, você pode fazer. Quem tem o WhatsApp aqui? Quase todo mundo, né? Você usa o WhatsApp para quê? Para mandar mensaginhas tirando sarro aí dos outros? Legal, pode mandar, não sou contra isso. Mas quantas mensagens, quantos versículos bíblicos você mandou essa semana para alguém? Você mandou para alguém dizendo assim, alguém da igreja que está doente, alguém que está com problema, irmão, olha, lembrei de você, estou orando por você. Nós temos costume, eu e a Ana, de ouvirmos a voz do Espírito Santo. E Deus tem nos usado, Deus tem nos tocado. E outro dia, Deus tocou na Ana para ela mandar uma mensagem para uma pessoa pelo WhatsApp que fazia muito tempo que ela não tinha contato. E ela mandou uma mensagem de áudio, gravou lá, mandou um versículo bíblico. E a pessoa respondeu chorando, falando, olha, eu precisava ouvir essa palavra. Eu precisava ouvir isso que você me mandou. Sabe, Deus quer te usar, mas você está pronto 100% para Deus te usar?
Você tem deixado Ele te usar? Internet é fantástico, é maravilhoso. Você está usando bem a internet, Facebook, Instagram. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que todo dia eu tenho postado versículos bíblicos. Se alguém quiser me seguir, é Joel Brandão de Oliveira, é só procurar no Instagram, hein? Todo dia. E quase todo dia eu tenho recebido pessoas pelo Instagram, pelo Facebook, pessoas que eu nem conheço, de longe. Pastor, ora por mim, estou com esse problema, com essa situação. Mas isso não é coisa só de pastor, você também pode fazer. De vez em quando, se você quiser tirar sarro de algum time aí, que não tem mundial, não tem problema, pode tirar sarro, pode brincar. Olha, ele ficou bravo comigo, né, irmão? Pode brincar, não tem problema, não sou contra isso, pode brincar, pode mandar piadinha, né? Eu também recebo muitas piadinhas, né? Dizem que o meu time só tem ladrão, né? Então rouba, cuidado aí, porque se tiver corintiano aí, você vai perder a carteira, né? Eu recebo também, não tem problema. A gente se diverte, a gente brinca, a gente dá risada, não tem problema não. Mas use também para edificar, para abençoar alguém. Quanto tempo você tem gasto na sua vida para ficar em frente a uma televisão, vendo uma novela, vendo o futebol, uma série, jornal, que muitas vezes só coloca a gente para baixo, é só notícia ruim? Quanto tempo você tem investido nisso? E quanto tempo você tem investido na palavra de Deus, na Bíblia, na oração, na comunhão dos irmãos? Foi falado que durante a semana tem reunião de oração. Sim ou não? Tem reunião? Tem encontro aí. Quantos têm participado dessas reuniões? E é interessante porque não vai e dá desculpa. Lá é assim, olha, eu não vou porque eu tenho tal coisa, olha, eu não posso ir porque eu faço tal coisa. Aí você entra no Instagram, no Facebook da pessoa, a pessoa estava no shopping, a pessoa estava numa festinha, a pessoa estava e tal. Ah, mas para encontro da igreja não tem tempo. Mas tem desculpa. E aí quer ser abençoado por Deus, quer ter os milagres de Deus. A Bíblia diz no Salmo que a bênção do Senhor habita quando há comunhão, quando estamos unidos. Salmo 133, o último versículo diz que ali ordena a bênção do Senhor e a vida para sempre, quando os irmãos estão juntos. E é importante nós estarmos juntos. Seja agora aqui no culto, seja na escola dominical, seja nas reuniões de oração. Por isso, você tem entregue 100% da sua vida nas mãos do Senhor Jesus? E os seus dons e talentos pessoais? Você tem dedicado nas mãos do Senhor Jesus? Lá na nossa igreja em Limeira, nós tínhamos um senhor, ele era barbeiro, ele era diácono da nossa igreja, e ele aposentou, passou a barbearia para os filhos dele, mas ele fazia uma vez por semana, ele ia no asilo, lá dos velhinhos, ia lá cortar o cabelo dos velhinhos. Ele gostava de cuidar de planta, então as plantas lá da igreja, que tinha lá plantar, ele ia lá durante a semana e cuidava das plantas. Dom e talento que ele tinha. Você com certeza tem dons, talentos, habilidades que Deus tem te dado. Você tem usado isso para abençoar outras vidas? Você tem usado isso para abençoar os irmãos da igreja? Quem precisa, de repente, daquilo que você sabe fazer? Isso, irmãos, é nós colocarmos 100% da nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Assim como aquele rapaz, ele dedicou, ele colocou nas mãos do Senhor Jesus tudo o que ele tinha. E que aparentemente era pouco. Mas aí Jesus pega, Jesus ora, Jesus agradece, dá graças, e Jesus faz o milagre. Aí sim Jesus faz o milagre. Quando todo mundo então estava pronto, preparado, começa a multiplicar pães, peixes, todo mundo é alimentado, e o texto bíblico diz que todo mundo estava, satisfeito. Não tinha aquele negócio assim, não, pega só um. De repente os 12 discípulos lá, né, o Pedrão, só um pão e peixe. Não, pode comer à vontade, come à vontade. Deixa a barriga bem cheia. A Bíblia diz que depois que todos estavam saciados, Jesus ainda manda recolher. Quantos cestos sobraram ainda? 12. Interessante, um para cada discípulo, né? 12 cestos do milagre que Jesus fez. Meu irmão e minha irmã, se você está à busca de um milagre, olhe para esse texto e faça como esse garoto, que entregou tudo nas mãos do Senhor Jesus. O que ele vai fazer é questão dele. Milagre é com Ele. Eu preciso de um milagre na minha vida? Sim, Jesus. Você precisa de um milagre? Sim, Jesus. Então eu quero entregar a minha vida. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu quero dedicar a Ti. Mas o milagre é Ele que vai fazer, do jeito dEle, como Ele quiser fazer. Você já teve essa experiência na sua vida? Interessante que no texto que nós lemos, aparece o nome de Jesus, Filipe e André. Qual é o nome desse rapaz? Aparece o nome dele? Não. Ninguém sabe o nome dele. Mas hoje, esse rapazinho que entregou tudo nas mãos de Jesus tem um nome.
Hoje, esse rapaz que entregou os 5 pães e 2 peixinhos para Jesus tem um nome, e o nome dele é Joel. O nome dele é Ana. É o seu nome. E eu te convido a ler o versículo 9. O versículo 9 diz assim: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ao invés de rapaz, coloque o seu nome. Será que a gente consegue fazer isso? Uma bagunça santa? É simples, olha, aqui está um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. No rapaz, eu vou falar o meu nome, Joel, e você fala o seu nome. Pode ser? Você sabe qual é o seu nome? Vamos fazer um teste? Qual é o seu nome? Fala em voz alta. Nossa, entendi tudo. Então vamos lá, eu vou falar, aqui está um rapaz, então daí no rapaz, cada um fala o seu nome, vamos lá? Aqui está o Joel, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Embananou aí? Vamos fazer de novo? Você vai falar o seu nome, tá? Vamos lá? Aqui está o Joel, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Nesse episódio, esse rapaz não tinha nome, mas hoje tem. Sou eu, é você, que pode entregar nas mãos do Senhor Jesus tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você tem feito. Ah, pastor, mas eu sou tão pequenininho. Não. Diante de Deus você é muito importante. Diante de Deus você é uma preciosidade. Diante de Deus você é algo assim que não tem igual. Existe 2, Joel igual eu. Joel tem bastante Joel, mas com o mesmo, com digital não tem. Com a mesma íris aqui não tem. Você é você, você é especial, você é único para Deus. Deus te fez com todo carinho, com todo capricho. Então, dedique a sua vida 100% aos pés do Senhor Jesus. Entregue-se totalmente para Jesus e deixe Ele fazer qual é o milagre que você quer na sua vida. Eu gostaria de encerrar te convidando para que você abaixe sua cabeça e coloque agora diante de Deus qual é o milagre que você tem buscado para Deus. E se você tem sentido que você não tem andado 100% nos caminhos do Senhor, esse é o momento para você falar: Senhor, me perdoe, eu quero te servir 100% de todo o coração. Se você ainda não tem Jesus no coração, se você tem vindo à igreja, mas ainda não teve esse encontro real com Jesus, esse pode ser o momento. Abra o teu coração, fala: Jesus, venha morar, venha entrar na minha vida, eu quero te servir. Eu quero que o Senhor faça um milagre na minha vida, que é o maior milagre de todos, que é o milagre da conversão, da entrega do coração para Jesus. Esse é o maior de todos. Eu te convido, fale agora aí, onde você está. Deus está ouvindo o seu coração. Vou dar alguns segundos, depois vou orar. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nesse momento, nós queremos com os nossos corações quebrantados diante do Teu altar, dizer que somos falhos, somos pequenos, precisamos do Senhor na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós, derrame a Tua graça, derrame o Teu sangue de Jesus sobre cada um de nós, e queremos sair daqui diferentes, queremos sair renovados, queremos sair daqui dedicando a nossa vida 100% a Ti, Senhor. Nos perdoe porque temos falhado, nos perdoe porque muitas vezes temos andado longe de Ti, temos ouvido mais a voz do mundo do que a Tua. Pai, venha fazer em nós a Tua obra. Nós precisamos do Teu milagre na nossa vida, mas nós sabemos que o Senhor irá fazer sim. Queremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que já fez muitos milagres nas nossas vidas, e nós queremos então dedicar cada um de nós no Teu altar, e que o Senhor venha fazer o milagre que o Senhor quer em cada um de nós. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Nós oramos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Quantos ouviram a voz do Senhor Jesus nessa noite? Diga amém. Amém. Você sai diferente dessa noite? Você sai renovado? E que essa palavra, eu também, para mim, possa ser marcante e que eu possa sair daqui diferente. E que assim você tenha uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus. Vamos louvar?